Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bom? Vamos dar mais início ao nosso estudo de domingo, né? Conforme nós combinamos aí com o pessoal, nós vamos fazer um estudo aqui, né, do Amigos do Caminho. E hoje nós vamos começar a dar início, né, a um estudo do livro do Apocalipse, né, na Bíblia, né? Foi o pedido aí do pessoal. E a gente vai tentar fazer um estudo, né, metódico aí, tentar pegar aí a questão dos símbolos, né, para a gente poder estar aprofundando um pouquinho, né, nas questões espirituais. Lembrar que o conhecimento espiritual ele sempre vem, né, na medida que nós nos preparamos, na medida que nós nos colocamos, né. Tem uma frase muito famosa que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, e no sentido da espiritualidade isso também é muito real, né? Porque à medida que a gente busca, a gente vai encontrar conhecimento, vai encontrar informação, vai encontrar aí o nosso caminho, né, de evolução, de melhora, de crescimento. Na semana passada nós iniciamos, né, nós falamos um pouquinho sobre o estudo, né, nós estávamos falando para o pessoal da mocidade, né, lá do nosso grupo do Francisco de Assis, e a gente vai tentar aprofundar um pouquinho agora, tá certo? Então, para quem está chegando, né, boa noite a todos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Apocalipse, o estudo do Apocalipse. Para estudar, né, nós vamos precisar, né, da Bíblia, né, essa aqui é a Bíbliazinha que eu tenho desde criança, que o querido amigo Lucas, né, nos ajudou a adquirir lá com as suas orientações aí, com os seus auxílios, né? E antes da gente iniciar o estudo propriamente dito, né, eu queria falar um pouquinho, né, sobre a questão do símbolo, a questão da autoria, né, do livro, da obra, e qual que é o objetivo dela, tá certo? Então, né, primeiro nós temos que lembrar, né, que cada povo na história constrói, né, a sua linguagem, a sua escrita, né, a sua manifestação cultural de uma maneira diferente. Então, né, muitas vezes, quando a gente lê um livro ou a gente lê algum texto de origem mais antiga, nós cometemos um erro, né, de estar lendo esse livro ou lendo esse texto com olhos de quem vive hoje, né? Então nós temos que lembrar que todas as vezes que a gente estuda, nós temos que meio que entrar na cabeça daquelas pessoas daquela época, né? Então quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda o Evangelho, né, quando a gente estuda a doutrina espírita, porque está tudo conectado, né? Nós vamos ver aqui algumas conexões muito interessantes entre a doutrina espírita, o Evangelho, né, a Bíblia, o Antigo, o Novo e o atual, né? E a gente vai perceber que para a gente entender melhor, para a gente poder entender com profundidade esse tema, nós temos que meio que entrar, né, dentro do processo mental daquelas pessoas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que imaginar como é que era um homem, né, uma mulher, né, que vivia 2000 anos atrás, dentro de um contexto social, de um contexto religioso, de um contexto espiritual, que era bem diferente do nosso, tá? Então, para a gente entender isso, nós estamos falando da questão do símbolo. Hoje, quando nós escrevemos, quando a gente faz um texto, né? Quando a gente quer passar informação para alguém, nós somos muito, vamos dizer assim, objetivos, né? Então, quando a gente fala assim, hoje choveu muito durante o dia, isso quer dizer, né, para quem está ouvindo a informação, ou que está lendo, que choveu mesmo, caiu uma chuva, né? A atmosfera lá fechou e caiu, choveu realmente. Na época de Jesus, o processo de escrita era um pouco diferente, né? Tem dentro da literatura, né, eu não sei muito sobre isso, sei um pouquinho, um processo que eles chamam de literatura épica. O que é literatura épica? É contar uma história com atos de heroísmo, de bravura, né? Uma história que normalmente ela se torna heróica, né? Com grandes feitos, né? Então a literatura épica é isso. Nos textos bíblicos, né, no povo de Israel, havia também uma questão muito interessante. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Tô falando muito rápido, vocês podem me cortar aí, tá, gente? E pode parar para perguntar também, tá bom? Nós não temos pressa, não. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, no tal do código da Bíblia, né? Eu sei que isso de vez em quando aparece alguém falando que a Bíblia foi escrita com um código, que tem um código matemático, que tem um código por trás do que está escrito. E, na verdade, existe sim. Não tão esotérico ou tão misterioso como as pessoas pensam, mas realmente
Na época que os livros da Bíblia foram escritos, e foram escritos em vários períodos diferentes por várias pessoas diferentes, era muito comum, tá? As pessoas velarem conhecimento. O que é velar? Velar é colocar por trás de um véu, né? Então o conhecimento, né, era sempre colocado escondido de certa forma. Por quê? Porque eles acreditavam no passado que a pessoa, para adquirir conhecimento, ela tem que ter preparo espiritual para lidar com aquilo. Ou seja, a informação, o conhecimento é o maior tesouro que nós temos. E para você aprender, né, um conhecimento, você tem que ter nível espiritual para lidar com aquela situação. E era muito comum, nessas épocas, no passado, que eles escrevessem textos, né, que tivessem vários graus de véus. O que quer dizer? Eles contavam a história, e essa história, ela atendia, tá, níveis diferentes de consciência e de pessoas. Então vamos imaginar o seguinte, a gente pega lá a Bíblia, né, e vocês vão ver lá na Bíblia que a criação do mundo lá, né, tem aquela história lá do Adão, Eva, serpente, jardim do Éden, Deus expulsando do paraíso e a árvore do bem e do mal. Para uma pessoa bem simples, aquilo ali é uma resposta adequada de conhecimento. Aquilo ali para ele vai ser suficiente. Para um sábio, para um doutor da lei, para um rabino, para um estudioso espiritual, eles vão perceber, né, que por trás daquela historinha, até infantil, né, que a gente lê lá no Gênesis, existe um conjunto de símbolos, e o conjunto de símbolos, se você souber, né, eles vão dar um nome de chave, você vai entender o que está por trás daquilo. Ou seja, o que o autor queria, né, entrar em detalhe, mas que a multidão, ou seja, a massa das pessoas não estava preparado para entender. O livro do Apocalipse, por que eu estou falando isso? Né? Nós estamos falando disso para chegar no Apocalipse. O livro do Apocalipse ele foi escrito assim, ele foi escrito de uma maneira simbólica, né? Uma maneira cheia de figuras, cheias de imagens, né? Cheio de termos alegóricos, para poder criar uma narrativa, tá? Que somente os iniciados, eles usavam muito esse termo no passado, né? O iniciado, ele conseguia aprender. Vou contar para vocês uma historinha, né, para a gente poder entender isso melhor. Se eu estiver falando muita bobagem, vocês me cortam, tá, gente? E lembrando, pode fazer a pergunta que quiser no meio aí, a gente vai parar e vai fazer. A gente não tem pressa de acabar nada, tá bom? Então, olha só. Os amigos espirituais nos contam que lá no Egito Antigo, o processo de aprendizado, o processo de conhecimento espiritual também se dava, né, por símbolos. E o que acontecia? Imagine, né, que os sacerdotes, né, existia uma classe sacerdotal, e como é que eles selecionavam as novas pessoas para participar? Né? Muitas vezes o sacerdote estava andando lá pelas propriedades lá do templo, aquela coisa toda, e ele via lá uma criança lá com seus pais, um lavrador, uma coisa assim, e ele sentia que aquela criança tinha algum tipo de potencial espiritual. O que ele fazia? Ele ia lá até a família da criança e falava assim, olha, seu filho, né, os deuses escolheram ele para servir no templo. E a família ficava muito exultante, muito feliz, né? Porque os deuses escolheram meu filho, nossa, fantástico, né? E era normalmente duas soluções. Primeiro, porque a criança ia sair da pobreza, né? E o templo ia sustentar a família dessa criança também. Então, era muito positivo quando alguém era escolhido. Mas o que acontecia? Eles levavam essa criança para o templo, né? Dos vários templos, né? Cada templo representava aí um ramo do conhecimento, né? Eles levavam a criança para o templo. E eles iniciavam essa criança. Como é que eles faziam isso? Eles botavam um menino lá, ou a menina, dependendo, né, da divindade ou do templo, para poder trabalhar. Você vai limpar, você vai lá dar comida para a imagem, né? Dar comida é fazer oferenda, tá, gente? Não é que a imagem comia, não. Você vai lá fazer a festa, você vai lá ajudar, você vai carregar, você vai fazer, você vai acontecer. E o menino ficava aquilo lá uns 10 anos. Quando o menino fazia uns 10 anos de idade, né, um sacerdote ia até ele, e chamava ele e falava assim, olha, ô fulano, né? Olha só, hoje nós estamos tendo uma festa aqui, você sabe qual que é a festa? Nós estamos tendo a festa aqui do deus Ra. Quem que é o deus Ra? Perguntava para saber se o menino estava estudando. O deus Ra é o deus Sol, né? É o deus da luz, é o deus Sol que cria tudo, o criador de todos os deuses. Então me fala uma coisa. Tá vendo aquela imagem do Ra ali? Quando você olha para ela, o que você entende?
Aí o menino, alguns viravam e falavam assim, olha, é o Deus, né, que nós vamos lá rezar para ele, nós vamos colocar uma florzinha, nós vamos colocar oferenda, o pessoal tá vindo ajoelhar, fazer prece aqui em torno do Ra, aqui, fantástico. E vocês, o que você acha dessa imagem? Ah, é o próprio Deus, né? Aí o sacerdote punha a mão no ombro do menino, né, fala assim, isso mesmo, continua limpando aí. Né, e deixava o menino o resto da vida naquele trabalho subserviente lá de limpeza. A cada 10 ou 100 crianças, né, que o sacerdote saía perguntando isso para as crianças, uma delas virava e falava assim, eu estou olhando as pessoas rezando para essa imagem, mas eu fiquei pensando aqui, se o deus Ra é o sol, né, então as outras divindades também partem dele. Porque se o sol, se a luz do sol se desmancha em várias cores, o deus principal, que é Ra, ele também tem, né, as suas manifestações que as pessoas dão nomes diferentes de outros deuses. Mas no fundo, não existe só um deus, não. Não é só o Ra. Isso aqui não é só um símbolo para a gente poder entender que existe um Ra, que existe um deus superior. Aí o sacerdote sorria e falava assim, ó, pode deixar essa vassoura aí, vão lá comigo lá para dentro. Né? Ah, mas eu tenho que limpar. Não, deixa que seus colegas vão limpar aí. Você vai comigo. Pegava esse rapaz, essa mocinha, levava para dentro do templo e o iniciava. Falava assim, agora nós vamos te explicar o símbolo por trás daquele ritual todo que o pessoal está fazendo lá fora. Eles fazem o ritual, eles não sabem o que eles estão fazendo, mas para você nós vamos ensinar. E ia ensinando. Era assim que o conhecimento se passava. Né? E cada passo de ascensão e de conhecimento, a pessoa ganhava novas chaves de entendimento e ele chegava a um ponto que ele olhava aquilo que as pessoas mais simples faziam e falava assim, coisas infantis. Eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Aí veio Jesus, né, porque agora dá um salto no tempo. E Jesus falou assim pra gente, olha, aquilo que eles ensinam, as escondidas, nós vamos gritar sobre os telhados. Por isso que o pessoal não era muito chegado em Jesus, os estudiosos. Porque a proposta de Jesus era ensinar esses mistérios para qualquer um que tivesse interesse. Tá pegando, né? Então, isso tudo para falar do Apocalipse, né? Isso tudo para falar do Apocalipse, para a gente poder entender o contexto. Mas o que acontecia, gente? O que a gente tem que marcar disso tudo aqui é que existe uma linguagem simbólica e nós vamos entender o símbolo à medida que nós evoluímos espiritualmente e moralmente. Então, né, milhares de pessoas hoje se debruçam sobre os textos para poder ler, para poder estudar, para poder aprender. Tá? Mas muitos de nós ficam nos símbolos. Aí quando eu leio lá o dragão, quando eu leio lá, né, o anjo, o santo, eu fico preso naqueles símbolos que são intermediários, que são iniciais. Né? Mas o verdadeiro conhecimento espiritual está escondido. Então, para a gente poder entender qualquer tipo de texto espiritual, né, vamos pegar aqui, nós estamos pegando a Bíblia, mas tem vários. Né? Tudo que a espiritualidade fala possui o primeiro momento, o primeiro impacto e possui aquilo que está por trás. Né? Vamos pegar, por exemplo, o livro Nosso Lar, do André Luiz. Quando você lê o Nosso Lar pela primeira vez, você vai perceber que lá no livro, o André Luiz dá uma série de dicas sobre algumas questões do plano espiritual que nós, a uma primeira visão, deixamos passar batido. Primeiro, o André Luiz dá uma dica para a gente que o nosso lar é uma colônia, né, de essência espiritual judaica. Por quê? Primeiro, a planta baixa do nosso lar tem o formato de uma estrela de Davi, uma estrela de 6 pontas. Segundo, o nosso lar tem 72 discípulos, ministros, né, 72 ministros. 72 é o número de anciões que ajudavam o Moisés. Né? Foram 72 anciões. 72 era o número de sacerdotes. 72 era o número de membros do Sinédrio. Lembra o Sinédrio? Aquele lá que mandou matar Jesus, que os apóstolos ficavam presos lá, né? Sendo interrogados? Então, para quem não conhece, é uma coincidência. Mas aquilo ali é um sinal de que a organização estrutural do nosso lar, né, respeitava, tá, e tentava homenagear um passado desses espíritos que estão lá. E ali nós vamos entender um pouco da origem desses espíritos. Né? Lá no início do livro Nosso Lar, o André Luiz fica sabendo como que a colônia Nosso Lar se formou, e os espíritos falam para o André Luiz uma coisa muito interessante. Eles falam assim, olha, foi construída
nos planos astrais do Brasil por espíritos de origem portuguesa, né, que vieram da Europa para cá trazendo, né, seus conteúdos espirituais. E nós vamos ver que a época que o nosso lar vai ser construído, né, porque, né, construído é uma palavra meio, né, que não encaixa muito bem. O que estava acontecendo? Estava tendo uma imigração muito grande de cristãos novos da Europa para o Brasil. Para quem não sabe, cristão novo é como os judeus, né, que eram obrigados pela Inquisição a mudar de religião, se chamava. Ou seja, o cara deixava de ser judeu, abandonava o judaísmo para ser cristão, à força. Aí eles davam o nome de cristão novo. Mas vamos voltar, né? Vamos lá para o Apocalipse agora. Agora falar um pouquinho do João, né? Por que eu estou falando disso tudo? Porque o espírito responsável... Opa! Tem problema não. Pode rir. Mas é melhor rir do que chorar, minha amiga. Tem problema nenhum não, tá bom? Então vamos lá. O João Evangelista, né, que é o autor do Apocalipse. Quem é o João Evangelista? Para a gente entender por que eu estou falando isso tudo, nós temos que voltar lá no João Evangelista. O João Evangelista, né, assim como outros espíritos que acompanharam o Evangelho antes de estar no povo de Israel, ele foi um espírito de origem egípcia. Tá? Na época do Egito Antigo, o João Evangelista, o apóstolo João, em encarnações passadas, né, foi o espírito chamado Osíris, né, que era somente o guia espiritual do Egito. Era adorado como um deus por causa, né, das pessoas simples que não entendiam, mas os sacerdotes sabiam que ele não era um deus, né, só existia um deus, né. Alguns chamavam de Ra, né, e tinha um faraó lá que queria contar isso para todo mundo, que era o Akhenaton, né, que não deu muito certo esse negócio, porque as pessoas gostam de adorar vários deuses, né, até hoje isso existe. E existiu o guia espiritual do Egito, que era o Osíris. E esse espírito, quando Moisés saiu de Israel e levou, né, todo o patrimônio espiritual do Egito, saiu de Israel, saiu do Egito, a espiritualidade do Egito acompanhou Moisés. E eles começaram a se reencarnar em Israel, esses espíritos. E esse espírito, chamado Osíris, se encarnou com o nome de Samuel. Tá? Foi o primeiro dos juízes. Né? Você vai ver lá, o primeiro dos juízes chamava Samuel, que era um rapazinho que quando era criança ficava escutando vozes, né? Tem umas histórias muito interessantes. E esse Samuel, ele fundou, tá, uma coisa chamada Fraternidade dos Profetas. A Fraternidade dos Profetas era, né, uma escola para poder se ensinar aos profetas, as pessoas que tinham mediunidade, a serem profetas do Senhor. Tá? Lá no livro de Samuel, no livro de Reis, fala dessa fraternidade dos profetas. O rei Saul, né, muito famoso, né, era membro da fraternidade dos profetas. Por isso que lá no livro de Reis vocês vão ver que tem um relato do rei Saul participando de uma reunião mediúnica com a pitonisa de Endor, que era uma médium, né, onde o espírito do Samuel, depois de morto, se manifestou para ele. E o pessoal que é evangélico engasga com isso até hoje, né, porque não podia, tem que ser o demônio ali, né? Mas isso é outra história. E, né, depois, mais tempo depois, esse Samuel ele reencarnou, né? E ele reencarna com o nome de Daniel. Daniel, quando o povo de Israel estava na Babilônia, estava lá sendo escravo, aquela coisa toda. Esse é um rapazinho chamado Daniel. E esse Daniel, depois ele vai vir como João Evangelista, o amigo de Jesus. E é interessante que o Daniel, ele tem uma característica no livro que vai dar uma dica, né, da encarnação futura, da última encarnação que ele teve, nós sabemos, que é o Francisco de Assis. Vocês vão lembrar que o Francisco de Assis é muito conhecido pelo quê? Pelo seu amor pelo quê? Pelos animais. Lembra? Né? Os santos dos animais, sempre tem ele com um passarinho, tem história dele com um lobo, e tem ele lá pregando para os peixes e conversava com os bichos, né? E conta-se que o João Evangelista também fazia isso, né? E alguém vai lembrar aí, né, uma das histórias mais famosas do profeta Daniel, né, qual que foi? Foi quando ele foi jogado na cova de quem? Dos leões. Lembra o que os leões fizeram com Daniel? Nada. Porque ele já tinha afinidade com os animais naquela época. Pegou a referência? O mesmo espírito que tinha aquele... O amor do Daniel controlou os leões. Né? Então os animais já o amavam. Quando ele foi o Francisco de Assis, né? E depois, pelo que a gente sabe, o Francisco de Assis foi a última, tá? Um espírito igual esse espírito, ele reencarna de 1000 e 1000 anos só em missões de benevolências.
né? Ou seja, o que quer dizer? Ele vem a cada 1000 anos. Então, se a gente contar aí mais ou menos da época do Francisco de Assis, do João Evangelista para o Francisco de Assis, dá uns 1100, né? Mais ou menos 1100, 1050 anos. Então, né, a gente pode imaginar que esse grande espírito para reencarnar aí, mais ou menos aí no início do século 22, né? 2100, né? 2090, 2080, tá chegando esse cara aí de novo aí para fazer alguma missão, se ele quiser, né? Eu espero que ele venha, né? Porque, né, até o início do século 22, eu acredito que o Francisco de Assis vai reencarnar aí, né? E tem um papo aí da espiritualidade que ele vai reencarnar no Brasil, gente. Né? Então, venha logo, né? A gente vai estar, né? Se eu tiver desencarnado, que eu volte para encontrar com ele. Imagina, brinco pessoal, imagina ser coleguinha de escola do Francisco de Assis, né? Sei lá para a escolinha e tá lá o menino que é o Francisco de Assis. Nossa, né? Nós estamos brincando. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para a gente poder construir entendimento espiritual. E vocês vão notar, quem gosta de estudar aí, né, que o livro de Daniel, né, tem um livro de Daniel que é cheio de símbolos proféticos, usa dos mesmos símbolos e das mesmas figuras de imagem que o Apocalipse usa. Quando você pega o livro de Daniel e pega o Apocalipse, parece que foi escrito pela mesma pessoa. Né? E foi mesmo. Só que em existências diferentes. Tá certo? Por isso que vocês estão entendendo porque eu estou rodando isso aqui tudo, para a gente poder se familiarizar. Então, um grande espírito como esse, estava encarnado na época de Jesus, era o discípulo amado de Jesus, o João Evangelista, porque ele leva o nome evangelista, porque ele escreveu um dos evangelhos, o evangelho mais espiritualizado, daqueles que nós temos aí de informação confiável sobre o Cristo, o Evangelho de João, que é totalmente diferente dos outros. Enquanto os outros evangelhos são muito materializados, no sentido que eles falam muito de cura, como o Evangelho de Lucas, muito das promessas de Israel, como o Evangelho de Mateus. Eles falam muito do contato de Jesus com as pessoas, como o Evangelho de Marcos. O Evangelho de João é o Evangelho de símbolos, de temas espirituais, transcendentais, porque o João era um espírito, que já buscava, o transcendental, o que estava além. Um espírito do amor gigantesco, tanto é que Jesus chamava de o discípulo amado. Depois nós vamos entender por que o discípulo amado. Ele, na oração de Francisco de Assis tem um porquê. Porque é amando que nós somos amados. Ele era um discípulo amado porque ele era o que mais amava. Dos companheiros de Jesus, o João Evangelista era o que tinha o maior amor, o que expressava o maior amor. Por isso ele era o mais amado. Dando que se recebe, e não era só amado por Jesus, não era amado por todos, tá? Mas é esse companheiro, que vai escrever, aquele jovenzinho que ficou lá no pé da cruz, aquele jovenzinho que levou Maria para casa, que era a alma irmã dele, Então, assim, esse rapaz que escreve lá nas suas cartas, assim, filhinhos, que fala do amor no início, que fala lá do verbo, lá no início do evangelho dele, foi esse companheiro que na ilha de Patmos, com quase 80 anos, escreve o livro do Apocalipse. E como, entendendo isso, nós vamos entender que o livro do Apocalipse ele não fala nada de negativo. Por quê? Se o apóstolo do amor, se o discípulo mais próximo emocionalmente do Cristo, sentimentalmente do Cristo, não que os outros não amassem Jesus, mas o amor do João era um amor que compreendia. É o amor da troca de olhar. Jesus olhava para ele, o João já entendia o que Jesus queria dizer. Porque eles vibravam muito próximo. Claro que Jesus estava, mas dos que estavam ali, o João era o que mais entendia a alma do Cristo. Então Jesus deixa para o João a missão de escrever o último livro do Evangelho. E vocês acham que um espírito desse quilate, um espírito que é o porta-voz do amor na terra do Cristo, que foi o último dos discípulos de Jesus a retornar para a pátria espiritual. Um espírito desse que depois, quase 1100 anos depois, voltaria na Itália, lá na Umbria, em Assis, para poder, como diz lá o Miramês, encenar a manifestação do Evangelho em realidade, na prática. Ele reencarnou para praticar o Evangelho e mostrar para as pessoas o que é ser cristão. Vocês acham que o espírito desse ia escrever um livro cheio de conceitos negativos, amedrontadores, ruins, destruidores, falando de um fim do mundo e do diabo e da coisa assim? Não. Vamos lembrar uma coisa que o Kardec ensina para a gente quando nós estudamos doutrina espírita. Conhece-se uma obra pelo conteúdo e conhece-se um espírito por aquilo que ele fala. Então, um espírito iluminado, um luminar de amor desse, jamais escreveria um livro negativo. Mas o que aconteceu?
Nós perdemos as chaves do conhecimento. E era necessário que isso acontecesse. Porque tudo aquilo que nós entendemos demais e que nos incomoda, nós tendemos ao quê? A deturpar, a modificar. O Apocalipse foi um dos livros do Novo Testamento que menos sofreu intervenções, porque as pessoas não entendiam nada. Então eles deixavam para lá. Né? Era tanto símbolo, era tanta coisa que as pessoas deixavam para lá. E aí nós vamos pegar, né, a primeira parte do Apocalipse, né, nós falamos na semana passada, mas é bom lembrar, e vocês vão ver como é que é um processo mediúnico. O João descreve todo o processo que ele teve, que é um desdobramento, né? Ele conta a história dele, o primeiro capítulo, é ele contando a história dele lá na ilha de Patmos, ele desdobrando-se, ele saindo do corpo e indo encontrar, tá, com o espírito responsável, né, pelo nosso sistema, né, que não é Jesus, tá? O espírito é superior a Jesus. Eu vou ler aqui e aí depois nós vamos comentar um pouquinho, tá bom? Pode ficar um pouquinho chato, mas aí eu peço um pouquinho de paciência, tá bom? Porque é interessante. Eu vou parar aqui, olha só. Está escrito assim, lembra? Apocalipse quer dizer revelação. Palavra grega, revelação. Lembra do véu? Né? Então o Apocalipse ele serve não para colocar véu, sim para tirar véus. Ou seja, para abrir conhecimento. Eu vou ler aqui, gente. Então eu conto aí com a paciência de vocês. Olha só, Apocalipse. Está lendo aqui na Bíblia Católica, tá, gente? Revelação de Jesus Cristo, que para descobrir aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, Deus manifestou-lhe, enviando-as por meio do seu anjo ao seu servo João. Ou seja, a espiritualidade mandou um companheiro para conversar com João, o qual atesta a palavra de Deus e dá testemunho de Jesus Cristo em todas as coisas que viu. Então eles falam assim, ó, essa mensagem foi para o João, né, que é alguém que atesta de Jesus, ou seja, um cara que vive aquilo que Jesus prega, tá bom? Bem-aventurado aquele que lê, ou seja, feliz, bem-aventurado, alegre, nada de chorar, sofrer, meu Deus, fim do mundo. Bem-aventurado, né, aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia e observa as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, ele está congratulando, assim, ó, beleza, você que está vendo esse negócio aí, hein? Coisa boa, hein? Ó, você ficar feliz. Aí começa, João, as 7 igrejas que há na Ásia. Olha que interessante. 7 é um número representativo da perfeição. A igreja é o templo, é o local onde você trabalha o quê? O espiritual. Nós sabemos que o maior templo que se existe é o templo que está aqui no coração. Tá certo? O maior templo que nós temos está no nosso coração. Olha só. Que estão na Ásia. O Oriente e o Ocidente. A Ásia é a representação do Oriente. O Oriente, né, dentro do conteúdo espiritual, é o que? Espiritualidade. O Ocidente é a materialidade, a razão, né, a lógica, é o discernimento, é a ciência, a tecnologia. Né? E o Oriente é o quê? É a espiritualidade, a transcendência, a certeza da imortalidade. Né? Vocês vão ver que no Oriente se trabalha mais espiritual do que no Ocidente. Apesar de que hoje o Oriente também está na frente da tecnologia. Nós estamos ficando para trás aqui no Ocidente. Né? Então você vê lá a China, o Japão, que esses países todos lá, a Coreia, estão dando de 1.000.000 na gente em tecnologia, mas continuam trabalhando em espiritualidade. Então essa carta, né, 7 igrejas da Ásia, o que isso quer dizer? Aqueles que buscam conhecimento espiritual. As 7 igrejas da Ásia são aqueles que estão se espiritualizando e querem mais espiritualidade. Então essa mensagem é para essas pessoas. Quem está perdido no materialismo não vai conseguir entender. Da parte, aqui ó, João às 7 igrejas que há na Ásia. Graça a vós e paz. Ele está se dirigindo, ele está desejando. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Está falando de Deus. Deus é eterno e imutável. Ele é, ele era e ele vai ser. Ou seja, Deus está além do tempo. Primeiro conceito. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Né? Então ele está falando aqui da perfeição. Trono é o poder. Tá? Trono é um símbolo de poder. Então Deus está falando pra gente, né? Ele está falando aqui que Deus é imutável, ele está dando um conceito pra gente. Deus é imutável, ele era, é e há de vir. Né? Ele está no trono, ou seja, no poder. Isso não quer dizer um trono, né? Do jeito que a gente imagina, é um símbolo, tá, gente? Né? E ele tem 7 espíritos. O espírito é a essência, 7 é a perfeição. Então Deus é perfeito, Deus possui o poder, Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os amigos espirituais, se eu falar que Deus é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Onipresente, ou seja, está em todo lugar.
e onisciente, ou seja, ele sabe tudo, eu estou falando tudo que existe sobre Deus, todas as características, os Espíritos falam, para você sim, para nós não, porque tem coisa que você nem sabe que existe e Deus possui, né, no grau perfeito. Então o que o João está definindo aqui? Ele está definindo Deus para a gente. Ele está falando que Deus é eterno, Deus é imutável, né? E Deus é todo-poderoso. É exatamente a mesma conceituação lá da primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Onipotente, onipresente, onisciente. Bateu aqui. Olha só. E da parte de Jesus Cristo, olha só que ele separa Deus de Jesus. Primeiro ele fala de Deus, que é o eterno, é o Criador. E agora ele vai falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a nossa referência espiritual. Jesus é o guia do planeta. Jesus é o governador da Terra, nas palavras do Emmanuel. Jesus é para nós, tá, a manifestação da essência divina. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós temos certeza que Jesus representa para cada um de nós a divindade, o amor do Pai, né? Que é a testemunha fiel. Olha só que interessante. Jesus é a testemunha fiel. Ou seja, Jesus é o quê? É aquele que vai nos ensinar. Ele vai falar de Deus para a gente e nós podemos confiar. O primogênito de entre os mortos. Por quê? Porque Jesus foi o primeiro, é o espírito mais velho que a gente, né? O príncipe dos reis da terra, que nos amou e nos lavou dos nossos pecados no seu sangue. Essa aqui é profunda, hein? Por que Jesus lavou os pecados, gente? O que é o sangue? Não é porque ele morreu na cruz, não. Sangue, na língua de Jesus, também simboliza essência, simboliza espírito, simboliza ensinamento. Então a essência de alguma coisa é o sangue. Então como é que Jesus lava os nossos pecados? Nos ensinando o que é pecar. Quando Jesus fala pra gente assim, ó, pecado é tudo aquilo que fere a vossa consciência, ele está nos ensinando. Lembra do pecado contra o Espírito Santo? É o pecado contra a própria intimidade. Somente a gente pode se perdoar do pecado, né? E nos fez sermos reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. Aí a gente tem aquela imagem evangélica, né? Sacerdote e rei para Deus. O que isso quer dizer? Que o ensinamento de Jesus, ele nos liberta. Ele faz com que a gente seja o nosso próprio sacerdote, ou seja, acaba com o intermediário. Nenhum de nós precisa de sacerdote, de médium, de padre, seja lá o que for, para poder encontrar com o Pai, porque o Pai está dentro. Esse é o maior ensinamento de Jesus. Jesus ensinou a conversar com Deus no íntimo. Tá bom? A ele, glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele está fazendo um louvor à figura de Jesus. Eis que ele vem sobre as nuvens e todos os olhos o verão. Olha que interessante. O que a nuvem faz com a luz do sol? A nuvem, né? Quando tem um sol e vem a nuvem tampa a luz do sol. A nuvem vela, esconde a luz do sol. Ela faz com que a luz ela chegue até nós filtrada, em parte. Né? Então ele vem, que o conhecimento vem sobre as nuvens. Chega a hora da nuvem sumir e da gente enxergar o que? O sol sem nuvens. Todos os olhos verão. Também aqueles que o trespassaram. Quem que são aqueles que o trespassaram? Aqueles que não aceitam Cristo, aqueles que não entendem. Né? Porque Jesus não quer que a gente aceite Ele. Jesus quer que a gente ame o nosso próximo. Vai chegar um momento que nós vamos enxergar sem nuvens. Lembra lá do quem que era o deus da mitologia egípcia mesmo, que a gente estava falando lá no Egito? Era o deus Sol. E o Sol, né, se apresenta na Terra de maneira mais clara num dia o quê? Sem nuvens. É um símbolo. O que isso quer dizer? Que chegou o momento da gente começar a conhecer as verdades espirituais sem mistério, sem embromação, sem nuvem, sem véu. Né? Nós vamos ver que isso vai concretizar mesmo quando vem a doutrina espírita ali com Kardec, que os espíritos começam a dar as informações assim, ó, mais abertas possíveis. Já não tem mais véu, já não tem mais simbolismo, já não tem um monte de coisa. Nós já estamos andando para isso aí, tá? Aí ele vai falar aqui, ó. E baterão no peito ao vê-lo todas as tribos da terra, e assim se cumprirá. O que o João está falando aqui? Que vai chegar um momento que todo mundo vai entender o espiritual. Todo mundo. Né? Cada um de nós tem o seu momento, cada um de nós tem o seu despertar, e está chegando a hora que todo mundo vai entender. Ah, é daqui 100, 200, 300? A gente não pode fazer previsão, isso é ridículo. Tá? Previsão numérica é coisa de gente boba. Tá bom? Porque em nenhum lugar a previsão numérica é uma coisa séria segundo a espiritualidade. Então vamos lá. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então João aqui mais uma vez ele reforça a ideia de Deus.
Tá? Por que ele está fazendo isso? Porque para os judeus, Deus era o Senhor dos exércitos que ficava sentado no trono e que era o Deus específico de Israel. Deus é Deus de Israel. Tem um monte de outros deuses, cada país tem o seu, e o Senhor é o Deus de Israel. Tá bom? O João aqui, ele está elevando esse conceito. Ele fala assim, ó, Deus é muito mais do que vocês acreditam aí. Deus não é um cara que fica lá no Monte Horebe, lá em cima lá do monte lá, esperando a adoração, não. Deus não é um cara que está sentado num trono ali na montanha, não. Deus é o criador do universo. Deus é alguém que está além do... o João, o que ele está fazendo? Ele está expandindo o conceito de Deus. Deus é universal, é Deus de todo mundo, do universo, dos universos. Que era difícil na época. Até hoje, se vocês notarem, deixa eu só olhar a hora aqui. Até hoje, nós temos dificuldade com a ideia de um Deus universal. Tanto haja vista que a maioria das religiões prega o tempo todo um Deus particular que vai atender só aquela religião ou aqueles seguidores de determinado culto, de determinada crença, de determinada seita. E vai vir destruir todo mundo que não acredita igual a eles. Basicamente, isso aí é um ensinamento de 90% das religiões do mundo, infelizmente. Olá para todos que estão chegando, espero que o estudo não esteja muito chato. Se estiver chato, para falar aí, tá chato, não vou brigar, tá? Vou tentar ser menos chato. Mas vamos continuar. Eu, João, agora ele está falando dele, ó, o João contando a história dele. Vosso irmão e companheiro no sofrimento, ou seja, ele está vivendo ainda as provas da matéria, no reino e na paciência de Jesus, estive na ilha chamada Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha vulcânica, na região da Itália, que era, na época de Jesus, era para onde os imperadores romanos mandavam muitos das pessoas que eram desterradas. O que acontecia? O João Evangelista, ele era o último dos discípulos de Jesus que estava vivo nessa época. Ele estava lá, ele era o último, os apóstolos já tinham todos sido trucidados, mas o imperador romano, na época, se eu não me engano, eu não lembro qual que era o imperador romano, ele colocou o João na ilha de Patmos porque ele ficou com medo de matar o último apóstolo de Jesus. O João tinha uma energia diferente, tá? Mas todos os outros já tinham sido assassinados. E aí na ilha de Patmos, que é uma ilha vulcânica, ou seja, uma ilha de origem de um vulcão, um lugar seco, ermo, sem água, eles falavam que a água lá era salobra, ruim. O João ficou lá com alguns soldados presos na ilha, uma ilha muito pequena, tinha uma pequena aldeia lá. E lá, onde os soldados que estavam com ele se sentiam presos, porque era um lugar muito ruim, o João consolava os soldados que ficavam com ele. E ficava contando história de Jesus, de Maria, da infância dele. E aí o que acontecia nesse ambiente? O João escreve o Apocalipse. Deus é o criador do universo. Deus é tudo aquilo que o homem não pode construir. Deus é energia, Deus é infinito. Deus, eu diria que Deus está até além disso. Deus é o criador. Então a gente nem sabe direito o que é Deus. A gente sabe, igual os espíritos falam. Deus existe. Nós temos algumas características divinas que nós conhecemos, mas tudo que a gente pode pensar ainda é pouco. Dentro do nosso nível aqui evolutivo ainda de formiguinha, Deus está além dos universos. Então, é difícil a gente entrar nisso. Então vamos continuar. Eu, João, vosso irmão e companheiro no sofrimento, no reino, na paciência, estive na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele está contando, eu estou aqui preso. Ele não fala nem que está preso, ele fala assim, eu estive na ilha. Porque o João, para ele, tudo era amor, tudo era tranquilo. O João é o cara... Estou aqui preso, mas Jesus mandou, vem cá, guarda, vamos conversar de Jesus, vou te ensinar aqui, deixa eu te dar um abraço. O João é um cara de luz. Então ele estava lá na ilha de Patmos, como quem não quer nada. Ele fala que ele estava lá por causa de Deus e de Jesus. Em um dia de domingo, olha só ele contando, fui arrebatado em espírito e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então o João estava lá, como quem não quer nada, num domingo, ou seja, no primeiro dia da semana, e ele foi arrebatado, ou seja, ele sentiu que saiu do corpo. Interessante, Arrebatado é um termo que se utilizava, para poder dizer que ele desdobrou. Hoje nós falamos desdobrar, naquela época falava arrebatado em espírito, ou seja, o espírito saiu do corpo e foi para algum lugar. Ele entendeu isso, usou o termo da época, mas a gente sabe, ele teve um desdobramento espiritual, saiu do corpo. Foi arrebatado em espírito, olha que interessante, ele sabia que estava fora do corpo, e eu vi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, ou seja, eu vi uma voz muito alta, um barulho, que não dava para ignorar, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que há na Ásia. Ou seja, escreve isso aí num livro que você vai aprender agora e você vai mandar esse negócio aí para aqueles que estão buscando se espiritualizar. Tá?
Aí ele fala o nome das igrejas, nós vamos entrar isso no capítulo 2 depois. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então eram 7 igrejas, né, que o João escreveu o Apocalipse para eles. Tá? Porque as 7 igrejas, depois no capítulo 2 nós vamos falar um pouquinho de cada uma, né, que vai falar delas, são 7 momentos da espiritualidade do cristianismo. Tá? Então, as 7 igrejas representam os 7 momentos que nós vamos aprender, que nós vamos passar espiritualmente. Tá bom? Então, cada igreja tem o seu recadinho aí da espiritualidade, que são aqueles que querem se espiritualizar. As 7 igrejas representam isso. Né? Voltei-me, então ele está falando, né, para ver a voz que falava comigo. Então, o João virou e falou assim, quem está falando comigo? Olhou para o lado e vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros de ouro, um homem, semelhante ao Filho do Homem. Olha que interessante essa descrição. Então João olhou e viu 7 candelabros de ouro. O número 7 é perfeição. Ouro é valor, tá? Valor real. Então, perfeito, valoroso, né? E o candelabro, o que o candelabro faz? Ele produz luz. Você colocava a vela no candelabro para ele iluminar. Então, é um ser com iluminação perfeita, valor perfeito e conhecimento perfeito. Que interessante. Conhecimento, valor, né? Espiritualidade, é um ser perfeito. Do ponto de vista do João, ele viu alguém perfeito. E ele vai descrever esse ser que ele está vendo, olha só. Né? Um homem, teve um homem, ou seja, uma pessoa, um ser inteligente, né? Ele vê um homem semelhante ao Filho do Homem. Semelhante, ou seja, parecido. Né? Filho do Homem era como Jesus se referia a ele mesmo. Quando Jesus queria falar dele em primeira pessoa, ele não falava eu. Ele falava o Filho do Homem. Toda vez que Jesus fala, o Filho do Homem vai ser crucificado. Mas o Filho do Homem vai ressuscitar. Né? Então Jesus, quando ele queria falar de si mesmo, né? Porque ele não falava a palavra eu, né? Ele falava o Filho do Homem. E aí o João vai encontrar com um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, alguém que é parecido com Jesus. Claro que ele não está falando aqui, gente, parecido fisicamente, né? Porque um homem de barba, né? 1,80 m, assim, Jesus, não. Semelhante aqui, ele está falando no nível evolutivo. Ou seja, o João ele se assusta porque ele vê um ser igual que parece Jesus. Tem o mesmo nível, não sabia que tem até mais. Tá? Esse ser aqui está acima de Jesus. Tá bom? Depois nós vamos chegar aqui na história que vocês vão entender. Então o João ele se assusta assim, ó, tô vendo um cara aqui que é igual a Jesus. Só que em vez dele escrever isso, vi um cara igual a Jesus aqui. Né? Que parece Jesus. Ele não, ele vai escrever uma linguagem simbólica. Então ele vai colocar lá os 7 véus, ele vai colocar lá as 7 lâmpadas, os 7, né, os candelabros, o candelabro de ouro, ele vai dar um monte de dica para falar que é um espírito iluminado. Isso aqui tudo é para falar que é um espírito iluminado. Né? Ele tem a luz perfeita, o valor perfeito, conhecimento perfeito, tá? O 7 vezes alguma coisa. Só para isso, tá, gente? Não quer dizer que ele viu mesmo um cara na cadeira com um monte de vela em torno dele, não. Isso é a forma. Lembra do símbolo? Quem soubesse os símbolos ia entender isso fácil. E a pessoa mais simples ia imaginar, nossa, que cara especial, sentado num trono cheio de luz. Deve ser alguém importante, deve ser Deus. Muita gente acha que é Deus. Tá dando para entender aí ó, o simbolismo? Né? Quem não entende muito vai pegar alguma coisa. Quem entende o símbolo vai avançar um tiquinho aí no conhecimento. E ele vai descrever esse cara. Porque é importante a gente saber como é que ele é. Aqui, ó. Vestido de hábito talar. Hábito talar era uma roupa que só os reis vestiam. Tá? Ou seja, uma roupa de gala, uma roupa de poder, né? Uma roupa de beleza. Né? Ele está falando da aura dele. Tá? A roupa, quando ele fala aqui dos detalhes da roupa, ele está falando da aura espiritual. É o jeito dele descrever a aura do espírito. E cingido no peito de um cinto de ouro. Ó. Então tinha um cinto no peito. O peito é a representação do coração. Os egípcios, os egípcios achavam, né? Olha que interessante, os egípcios eles tinham um conhecimento médico muito grande, nossos amigos médicos aí devem entender disso aí. Os egípcios faziam cirurgia até na cabeça do cara, tinha uma tal de trepanação que eles abriam a cabeça do cara, lá furava lá para tirar os espíritos ruins. Só que os egípcios tinham uma coisa muito interessante, eles achavam que o cérebro não valia nada. Tanto é que quando a pessoa morria, eles enfiavam um cano no nariz da pessoa aqui e drenavam o cérebro do cara e jogavam no lixo. Mas o coração eles colocavam numa urna que chamava vaso canópico, né? Tinha os outros órgãos que eles também colocavam. Colocavam dentro de uma urna chamada vaso canópico e guardava aquilo igual se fosse o tesouro mais importante. Então colocava a múmia lá e o vasinho canópico lá com o coração dentro, porque aquilo ali é fundamental. Porque os egípcios acreditavam que o coração era a sede do sentimento, do amor. A alma vivia no coração. Tá? O cérebro valia nada. Cérebro.
sei para que tem isso não. O coração é importante. E esse espírito aqui, olha como é que o João descreve ele. Ele tinha um cinto de ouro, na altura estava cingido no peito com um cinto de ouro. Ou seja, os valores do sentimento dele são de ouro. Ó, o cinto estava enrolando aqui, né? O cinto na cintura, no dele era no peito. Tá? É um símbolo, tá, gente? O símbolo cingindo o peito com um símbolo de um cinto de ouro. O que isso quer dizer? Esse espírito tinha um amor tão magnífico, tão grande, que era de ouro. Era isso que o João queria dizer. Então, o amor, ele estava falando da vibração do amor do espírito. Tá? É isso aí, o Anubis, né, testava lá, né, o coração lá, ó, se fosse mais leve com a pena, né, entrava pro paraíso. Se fosse mais pesado que a pena, ia lá pro Amente, lá que é o inferno, desde o umbral dos egípcios. Né? E tem tudo a ver com questão moral também, né? Mas esse é outro. Aqui, ó. Um cinto de ouro, e a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. Olha só, o cabelo desse espírito era branco como a neve. O que é o cabelo? Cabelo branco para o povo de Israel representava o quê? Experiência. As cãs embranquecidas. Ou seja, um espírito antiguíssimo, velho. Um espírito não velho no sentido de idoso, mas velho no sentido de que experiências incomensuráveis. Então, esse espírito aqui é um Jesus mais velho. Né? Se Jesus tinha um cabelo preto, vamos dizer assim, ou castanho, como o pessoal falava, né? Esse espírito, ele parece Jesus. Ele tem valores espirituais profundos e ele ainda tem os cabelos brancos. Ou seja, ele é mais velho que Jesus. Meu Deus. Né? Lá na Bíblia eles chamam ele de ancião dos anos. Tá? É o termo que o pessoal que estuda usa para designar esse espírito, o ancião dos anos. Tá bom? E esse espírito aqui é um grande amigo do João, tá? Porque o João está dando a descrição aqui do espírito que eles chamavam de Ra, que é o Cristo solar. O que é o Cristo solar? É o espírito que governa o nosso sistema solar todo. A Terra e outros planetinhos. Jesus é o da Terra, né? O responsável pela Terra. Tem aqui o governo do sistema solar, né? Tem a comunidade dos espíritos crísticos que governam o nosso sistema. Lá no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, o Emmanuel fala um pouquinho desses espíritos pra gente, que são os espíritos que governam os orbes do nosso sistema solar, né? O nosso quarteirão aqui. E que eles se reuniram na Terra durante 2 vezes. A primeira, né, quando Jesus foi lançar as bases da estrutura do planeta, né? E a segunda, quando Jesus foi encarnar. Né? Olha só que interessante. Né? São esses espíritos. Esse aqui é o chefe desse grupo. Tá bom? Mas deixa eu só terminar aqui, tá, Matheus? Nós vamos entrar aqui. Deixa eu ver se é o meu tempo aqui, senão nosso tempo aqui já tá. Nós temos 3 minutos. Seus olhos, seus pés eram semelhantes ao bronze. Seus olhos como chama de fogo, que está numa fornalha ardente, e sua voz como o ruído de muitas águas. Olha que interessante. Os pés, os olhos eram chama, ou seja, a chama ilumina. Luz, né? E a sua voz, o ruído de águas. O que é água? A água é matéria. Ou seja, quando esse espírito falava, ele falava com a sabedoria de quem já teve milhares de experiências na matéria, milhares de vidas. Sua voz era como muitas águas. O espírito já veio, já aprendeu tudo que a vida material tinha que ensinar. Tinha na mão direita 7 estrelas. A mão é o símbolo do trabalho. Então, se ele tinha estrelas na mão, é um espírito que tem ação. Não é só um espírito que sabe, é um espírito que já fez muito. Ação perfeita, trabalho no bem, constância. E da sua boca uma espada saía de 2 fios. É o Evangelho, tá? A espada que sai da boca é a referência ao conhecimento espiritual, tá, gente? Não é que tinha uma espada na boca dele. Aí vocês vão ver que é símbolo, né? Ou seja, quando ele falava, era conhecimento espiritual, era a verdade, é o Evangelho. Seu rosto resplandecia como o sol em toda a sua força. Logo que o vi, é o João contando, caí diante dos seus pés como morto. Ele, porém, pôs a sua mão direita sobre mim. Um gesto muito característico. Né? Ele pôs a mão para quê? Sustentar. Falou assim, ó, tô aqui, viu? Né? Dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. O que vive foi morto. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Não é Jesus, tá? Primeiro que se for Jesus, João ia reconhecer ele, porque eles eram amigos. Né? E esse espírito fala para ele que ele tem as chaves da morte e do inferno. O que isso quer dizer? Ele tem a chave? Não. Que ele sabe explicar o que é morte e o que é inferno. Que quando ele passar o conhecimento para a gente, que foi o que Jesus fez, nós vamos entender a morte e o inferno de um jeito diferente. Inferno aqui é intimidade. Tá? Morte é o desencarne, é o fim da vida. Que ele vai ensinar que não existe. Inferno é saber conhecer o que está dentro da gente. Inferno interno, inferior, que está dentro, que está abaixo, que está escondido. Não é inferno de fogo, bobageada lá.
tá bom? Aí ele vai terminar aqui, aí eu vou começar a responder. Escreve, pois, as coisas que viste, não só as que são, mas também as que hão de suceder depois desta. Eis o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, dos 7 candelabros e das 7 estrelas, que são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são 7 igrejas. O que ele está falando aqui? Eu vou te ensinar o símbolo desse 7 aqui, dessa perfeição aqui. O que esse espírito se propõe a fazer para o João? Eu vou te ensinar o propósito evolutivo do seu mundo. Para que vocês estão evoluindo? Qual é o destino de vocês? Eu vou te ensinar um mistério. O que é um mistério? O que você não sabe? Eu não vou te dar mais um mistério. Eu não vou falar uma coisa que você não vai entender. Eu vou te ensinar uma coisa que vai, né? Você ter ideia, Jesus deve ter levado ele lá, né? O João, o espírito que está assim, ó. Você tem ideia? O João foi lá porque alguém levou ele. Já viu o André Luiz quando ele vai naqueles lugares iluminados, que o espírito de luz leva ele junto? Mais ou menos isso. Jesus fala assim, que meu aprendiz aqui, mestre, né? Jesus fala, oh, né? Que guido ser, né? Nós podemos estar com espíritos superiores, né? Então o João deve ter sido levado. Aqui, ó, meu aprendiz, que, né? Mestre, esse aqui é o João, meu discípulo amado, eu trouxe ele aqui para te conhecer. Vamos bater um papo aqui, ensina para ele aqui, nós vamos discutir, vamos aprender junto. Ô, João, beleza, quem é você? Né? Imagina, né? E o João para nós é um, né? Eu tô brincando aqui. Vamos lá, ver a pergunta do Mateus. Aqui nós paramos no primeiro capítulo, tá, gente? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá aberto aí, nós temos alguns minutos. Vamos começar aqui com o Mateus. Como você entende Deus? Consciência múltiplas, até onde escala de espíritos operadores, devs, cris, apés. Ó, o que a gente sabe é o seguinte, Deus está além de tudo, né? Deus é o criador do universo. O que muita gente entende como Deus, né? Os espíritos vão deixar isso claro, muitos de nós entendem os espíritos, o próprio Jesus, como sendo Deus, tá? Mas Deus é um ser que está acima, né, de tudo que existe. Nós sabemos, igual a gente falou, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, ele sabe tudo, ele está em todo lugar, tá? E ele pode qualquer coisa. Entretanto, Deus não é matéria, ou seja, Deus não é material. Então nós não temos como materializar a ideia de Deus, né? Deus é energia? Não, porque ele não é matéria, energia é matéria. Deus é uma luz? Não, tá? Isso são tentativas da gente entender o divino. Nós sabemos o seguinte, ele existe, ele nos ama e ele nos criou. E outra coisa que os espíritos falam muito sobre Deus, né, que é uma característica que a gente pode pegar dele, Deus não é o universo, ou seja, Deus não é a própria criação. Deus é um ser distinto da criação. Ou seja, se existir o universo ou não existir, Deus continua sendo a mesma coisa. Deus não é parte de nada e Deus não é o conjunto de nada. Isso é uma coisa que a espiritualidade sempre fala. Deus é além do universo. Apesar de Deus estar presente e conectado com tudo que existe, ele não precisa do que existe para ser ele mesmo. Tá dando para entender? Muita gente entende Deus, né? Tem lá a ideia do panteísmo, como se fosse um oceano. Né? Então lá tem um oceano e cada gota do mar é um ser. E Deus seria aquilo, o conjunto das gotas. Os espíritos falam, Deus não é isso. Tá? Deus não é o conjunto do que existe no universo. O universo é uma criação de Deus. Então Deus é independente do universo. Isso é uma coisa que a gente tem que guardar sempre. Tá? Como que Deus se conecta com a gente? Nós sabemos, né, pela espiritualidade, que Deus se conecta a cada criatura que existe, e isso desde o reino subatômico até os arcanjos, até os cristos, né, e dali para cima, através da consciência. Então, o que é despertar a consciência? É despertar a nossa capacidade de sentir, perceber e estar conectado com Deus. Quem tem que conectar com Deus é a gente. Deus já está lá, tá? Deus é o criador independente da sua criação. É isso aí. Muita gente confunde isso, né? Porque é uma coisa que os espíritos falam é o seguinte, se Deus fosse parte da criação, a criação se transforma o tempo todo. Então Deus não teria estabilidade, ele seria um ser em eterna mudança. E uma das características que nós sabemos, né, que Deus possui é que ele é imutável. Então se Deus fosse parte do universo mutável, ele já não seria imutável. Quando o universo mudasse, Deus mudava junto. Então ia ser um Deus nos acuda, porque ia mudar todas as regras do universo. Né? Então Deus é algo, né, que nos ama, nós sabemos que existe, os espíritos falam, né, e nós sentimos, o que eu acompanho o Diogo está falando aí, né, lá no livro dos espíritos, os amigos espirituais falam que a gente não entende Deus porque nos falta sentido. Quando eles falam sentido, a gente pensa, falta paladar, falta um aí, entender Deus, sexto sentido, sétimo sentido, oitavo sentido, por exemplo, tem Cavaleiro do Zodíaco, né, oitavo sentido, né, mas não. O sentido que ele fala para a gente entender Deus é que nós ainda não temos percepção.
tá? Para poder, nós não conseguimos perceber Deus de uma maneira completa. Nós sabemos intuitivamente por quê? Porque ele está ligado com a gente. Através da consciência, estamos ligados com o Criador. É isso nós sabemos. À medida que a minha consciência vai despertando, eu vou entendendo mais. Os espíritos comparam com uma janela que vai se abrindo. Né? O Lucas uma vez brincou comigo e falou assim, ó, a sua janela e a minha, né, é aquele olho mágico que tem lá naquele apartamento antigo que vocês moravam quando era criança, é assim. Você olhava pelo olho, mas você via nada embaçado. Essa é a minha consciência. Já a consciência de Jesus é a janela panorâmica de 10 por 10. Então o que Jesus entende de Deus, o nível de consciência de Jesus, permite a ele ter uma visão muito mais ampla da realidade divina. Né? Tem uma história muito bonita, né, que está no Evangelho Apócrifo, que eu gosto muito, que até os espíritos já me contaram com um pouquinho mais de detalhe, que fala que certa feita estava Jesus e o Felipe, né, o Felipe ou o Tomé, eu acho que é o Felipe mesmo. E eles estavam lá na beira da fogueira, e aí Jesus estava conversando com os discípulos, que é a coisa toda, o pessoal indo dormir, né, estavam lá no meio do caminho da viagem, né, e aí o Felipe perguntou para Jesus, falou assim, Jesus, mestre, né? Hoje você falou, né? A gente perguntou se você é Deus, aí falou assim, quem vê o Pai vê a mim, aquela coisa toda. Aí o Felipe foi lá e espremeu Jesus mesmo. Ele falou, não, esse negócio de ver o Pai, ver a mim, quer saber? Você é Deus. O que é Deus? Me explica Deus, o que é isso? Né? E o Felipe, 2000 anos atrás, o Felipe foi lá tentar espremer Jesus, para Jesus explicar para ele o que é Deus. Aí disse que Jesus estava lá, né? Em torno da fogueira, com o Felipe. Né? E aí disse que veio uma mariposazinha muito bonitinha, né? Daquelas que é atraída pela chama, né? Jesus estendeu o dedo da mariposa e pousou no dedo de Jesus. Aí Jesus pegou, olhou para a mariposa, com aquele amor do Cristo, né? Uma das suas criaturazinhas. Pegou a mariposa e mostrou para o Felipe. Falou assim, explica para essa mariposa o que você é, que eu te explico que é Deus. E aí o Felipe, né? O que Jesus quis dizer com aquilo? Né? No Evangelho não explica, aí o Lucas explicou. Falou, o que Jesus quis dizer para aquilo, com aquilo para o Felipe? Falou assim, olha, Felipe, explica para essa mariposa o que você é. O Felipe sabia o que ele era? Sim. O Felipe podia falar, sou um judeu, nasci aqui na tribo tal, tenho tantos anos, meu nome é Felipe, sou um homem, estou aqui, papapá. Ele sabia explicar o que ele era. Mas a mariposa que estava no dedo de Jesus, ela tinha a capacidade de aprender o que o Felipe estava explicando para ela. Ela tinha a capacidade cognitiva de pegar o ensinamento do Felipe. Existia um ensinamento, o que o Felipe era. Ela estava pronta? Não. Então o que Jesus falou para ele? Falou duas coisas. Primeiro, olha, você é igual essa mariposa. Mesmo que eu te explique, você ainda não tem capacidade para poder entender, porque te falta um monte de conceitos que você não sabe ainda. E, né, ainda deu outra dica para o Felipe. Um dia, essa mariposazinha aqui, ó, ela vai estar no reino humano. Esse princípio espiritual que está aqui, nesse insetinho aqui, vai ser um ser inteligente em algum lugar do universo aí, daqui milhões de anos. Aí ele vai conseguir entender o que você é, se você ensinar. Então o que te falta, Felipe, também? Falta o tempo evolutivo que separa a mariposa de um ser humano, ou seja, o tempo que uma mariposa vai precisar evoluir para chegar no nível humano, falando do princípio espiritual, tá? Não é o bichinho, não. É o princípio espiritual que está animando aquela mariposa, né? O ser imortal que está ali. Né? No dia que esse princípio espiritual for um ser humano inteligente, você vai ter nível evolutivo para entender o que é Deus do ponto de vista de Jesus, que não é tudo. Olha só como é que é interessante isso. Né? Hoje nós já entendemos Deus muito melhor. Antigamente nós ficávamos rezando pela de pau que pegava fogo lá, achava que era Deus. Né? Há 300 anos atrás nós rezávamos para Jesus, achava que Jesus era Deus. Tá bom demais. Né? Há 1000 anos atrás nós rezávamos lá para qualquer coisa que a gente quisesse. Né? Antes de Jesus a gente rezava lá para os Zeus, Poseidon, Hades, Atena é legal, pode Atena. Osíris também é legal, Osíris é gente boa. Pro Thor, né? A gente rezava. Né? Aqui, 600 anos atrás antes tinha gente que adorava os deuses nórdicos lá, né? Hoje nós já temos um conceito de Deus que é muito mais amplo. Então não precisa ter pressa, não é uma coisa que nós estamos aprendendo. Né? O homem das cavernas adorava o sol, a lua, o raio, o fogo, a chuva. Adorava, tinha medo daquilo, aquilo é Deus. Né? Então o nosso conhecimento do divino ele está avançando. Né? Então quando você olha assim, uma vez eu estava com a minha avó numa procissão, eu falei assim, nossa, como é que esse pessoal fica carregando essa imagem de santa? O Lucas olhou para mim e falou, meu filho, você já carregou isso demais, viu? Volta pro passado, aí você vai ver você carregando lá as imagens de Zeus, de Atena, lá ó, nas costas, e achando a coisa mais linda do mundo. Sei lá, no Egito Antigo, carregando isso, né, andando atrás da imagem dos deuses lá e achando lindo.
né? Então tá tudo se aprimorando. Gente, nosso tempo acabou. Isso é bom pra gente poder ser, né, fiel aí com o horário. Queria agradecer a todos que nos acompanharam, né? Pedir aí para nos acompanhar no Amigos do Caminho. Pedir a Jesus que nos ilumine, nos abençoe e enche o nosso coração. Na semana que vem nós vamos dar continuidade ao estudo, tá? Terça-feira estamos de volta aí com os nossos estudos do Amigos do Caminho. Muita paz, muita luz, muito amor. Boa noite.